Marcos capítulo 12, do versículo 13 até o versículo 2 do capítulo 13. Marcos capítulo 12, do versículo 13 até o versículo 2 do capítulo 13. Marcos 12, a partir do versículo 13, diz assim a palavra de salvação do nosso Deus. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: Por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu veja. E eles o trouxeram. Perguntou-lhes: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam: De César. Disse-lhes então Jesus: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Então os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se morrer o irmão de alguém e deixar a mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e morreu também sem deixar descendência. E o terceiro da mesma forma. E assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será a esposa? Porque os 7 desposaram. Respondeu-lhe Jesus: Não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento. Porém, são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais em grande erro. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido, bem perguntou-lhe: Qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: O principal é: Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: Muito bem, mestre. E com verdade disseste que ele é o único
e não há outro senão Ele, e que amar a Deus de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama-lhe Senhor, como pois é ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. E ao ensinar, dizia ele: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares, e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas, e para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondente a um quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo, que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Ao sair Jesus do templo, disse um de seus discípulos: mestre, que pedras, que construções. Mas Jesus lhe disse: vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Amém. Oremos ao Senhor. Santíssimo Deus, eterno e bondoso Pai, neste momento, Senhor, queremos te clamar que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações, que possamos entender, compreender e viver, e ter todo o cuidado de como olhar a tua santa lei, a tua santa palavra, os pressupostos, as inferências, o entendimento, o questionamento. Nos livra, Senhor, de ser como os fariseus, como os saduceus, como os escribas. Que possamos ser como aquela humilde senhora viúva, como aquela viúva pobre. Tem misericórdia. É no nome de Cristo que nós choramos. Amém. Nos últimos dias temos acompanhado toda a situação em que, por uma tentativa de cobrar impostos por meio do Ministério da Fazenda do nosso país, houve todo um reboliço em todo o país. Taxa ou não taxa o PIX? Cobra ou não cobra o PIX? Vamos pagar ou não o imposto? Vai passar ou não vai passar de 5 mil? O que é que nós vamos fazer agora? Está pesado, está difícil. Um jovem de 28 anos faz um vídeo despretensioso, com a sandália, sentado em um banco, com um roteiro anotado num bloco de anotações do celular, e causa uma indignação, pois a posição que ele defendeu trouxe
algo contrário ao que era proposto pela política atual. E as consequências estão vindo para ele. Pastor, o senhor está falando de política? A igreja não é local de falar de política. Política e religião não se misturam. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quem disse? Quem disse que é assim? Esse texto vai nos mostrar que todas as áreas da nossa vida são regidas pela palavra de Deus. O pagar imposto ou não. Minha posição política ou não. A maneira que eu me caso ou não. A maneira que eu me submeto ou não. O Senhor, Ele é Senhor de todas as áreas da nossa vida. E também na área de vivermos uma vida política pública, a maneira como nós pagamos os nossos impostos, e até na maneira que nós nos submetemos à autoridade. Tudo das nossas vidas deve estar abaixo do controle e da direção de Deus. O que a igreja não é local, e nem um púlpito, é de local para que políticos venham aqui para pedir voto, para serem votados, ou para que possam prometer benefícios para a igreja, ou para os membros da igreja, se assim votarem nele. A igreja não é local para isso. Mas a partir do momento que a igreja se calar, a partir do momento que o púlpito não for local para acusar o pecado de quem quer que seja o vereador menos votado, eleito, da menor cidade do país, até o presidente, todos eles devem se submeter à palavra de Deus, e não a palavra de Deus que deve se submeter a ele. Sim, Deus está acima de tudo, inclusive da política. Por isso são coisas que não se misturam. Elas têm que sempre andar juntas. E quando elas não andam, ela desagrada a Deus. Todos aqueles que exercem uma função de liderança, seja no lar, no trabalho, na igreja, na política, todos devem se submeter à lei e à palavra do Senhor, porque serão por elas que eles serão julgados. A justiça que não é aplicada aqui nesse mundo, o Senhor então irá julgar. Por isso eu quero que você entenda que aquilo que aquele jovem fez, um vídeo, ou todas as falas dele confrontando, como outras pessoas também têm feito, princípios cristãos, mesmo eles não sendo tão coerentes com as Escrituras, a perseguição contra eles. E se você acha grave aquilo que aquele jovem fez, talvez você não se lembra do contexto aqui das Escrituras, onde Cristo, o nosso Salvador, um jovem de 33 anos, diante de experientes sacerdotes, dos principais sacerdotes, diante dos fariseus, pessoas de uma moral inquestionável, diante dos saduceus, uma seita dentro do povo de Israel extremamente zelosa, diante dos escribas, conhecedores da lei, Cristo, sendo homem, um jovem de 33 anos, com toda a sua sabedoria, ele confrontou os pecados e corrupções da sua época. E o que nós devemos aprender, meus irmãos, é que sermos cristãos, sermos discípulos de Cristo, nos faz ter inimigos. Mas, mesmo diante de toda essa inimizade, de todo esse contexto de guerra de palavras, de argumentações, de posições e ideias, Cristo ele responde:
e mostra como é possível responder aos seus inimigos de maneira santa, ensinando, dando exemplo e anunciando o juízo vindouro. É isso que nós precisamos fazer ao defender a nossa fé. Responda, mas de uma maneira santa. Ensine aqueles que não sabem. Mostre o exemplo para que eles possam compreender. E não se esqueça de anunciar àqueles que não submetem à palavra do Senhor que o inferno é real e o juízo vem. É o que nós vamos ver nesta noite. Cristo ele é perseguido por seus inimigos, mas ele responde de maneira santa, ensinando, dando exemplo e anunciando o juízo vindouro. Esse texto ele é uma unidade, ele é uma narrativa, são coisas que acontecem no mesmo momento e elas estão intimamente ligadas umas às outras. Esses grupos estão acompanhando Cristo desde o início do seu ministério. Desde a primeira pregação de Cristo, eles ficaram incomodados e não se submeteram à palavra do Senhor. Os escribas, os fariseus, os saduceus, os principais sacerdotes. E diante desse contexto, eles começam então a ver alguma forma de matar a Cristo, por quê? Toda a corrupção, todo o sistema religioso corrupto daquele período estava prejudicado. E eles tinham expectativa de não ter um Salvador em que traria esperança para a sua alma. O que eles queriam era um Salvador político, que tirasse o Império Romano e eles continuassem vivendo a sua vida sem mudança nenhuma ali no contexto de Israel. A primeira parte, no versículo 13 ao versículo 17, nós vamos ver que eles iniciam fazendo a pergunta de maneira capciosa contra Cristo. No versículo 13 e no versículo 14, mostra isso. Veja, e enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem alguma palavra. Então, Cristo no templo ensinando, algumas pessoas foram para lá, não para aprender, mas para ver alguma palavra, tentar, de maneira falaciosa, usar algum argumento que ficasse duvidoso, não ficasse tão claro, e que por meio de perguntas capciosas, mal intencionadas, formular algum problema ou algum embaraço, para que eles pudessem pegar Cristo, para que eles pudessem derrubar Cristo, para que eles pudessem matar o próprio Cristo. E Cristo, diante dessa pergunta capciosa, e é justamente isso, o que é uma pergunta capciosa, é quando alguém faz um questionamento, não com intenção de aprender, mas para enganar, para criar um problema, para embaraçar a situação, para que aquele que estava lá ensinando, que era o caso de Cristo, a autoridade dela fosse questionada e as pessoas começassem a pôr em dúvida todo o ensinamento. Por quê? Se em um só ponto, se em só uma coisinha, eles conseguissem pegar a Cristo, eles conseguiam condená-lo. Mesmo diante de tudo aquilo que Cristo já tinha mostrado e apresentado, ia pouco importar. Ele só precisava disso para derrubarem o Senhor. E os fariseus, eles usam perguntas capciosas para então pegar a Cristo. Eles perguntam: é lícito pagar o imposto a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? A intenção deles era clara aqui. Se Cristo dissesse: não, não é lícito pagar a César de maneira curta e direta. É sim ou não? Responda sim ou não agora. Espera aí. Não é só assim que as coisas funcionam. Essa não é uma pergunta simples de sim ou não. Tem perguntas que são de sim ou não. Mas tem algumas que... Deixa eu te explicar. Porque a tua pergunta não foi tão clara. Foi mal formulada, é mal intencionada.
Eu vou tentar aqui te mostrar o que realmente está acontecendo. E se Cristo dissesse, sim, é lícito pagar, ou não é lícito pagar, ou ele iria agradar o povo e desagradar César, ou agradar César e desagradar o povo. E eles esperavam então um salvador político que livrasse eles dos seus impostos, que eram pesados e que eles pagavam a César. Veja como Cristo ele identifica esse problema no versículo 15 ao versículo 17. E ele começa perguntando, olha, antes de responder, ele fala, olha, por que vocês estão me experimentando? Qual a intenção de vocês nesse tipo de pergunta, nessa forma de perguntar? Porque quem pergunta quer aprender. E veja que Cristo, um pouco antes, quando questionou eles, e foi muito claro, fazendo a pergunta para eles, eles não tiveram coragem de responder. Eles disseram, não sabemos, porque eles tinham medo do povo, eles tinham medo das consequências daquilo que eles acreditavam. E o Senhor Jesus Cristo vai então demonstrar a hipocrisia e o fingimento deles, que eles não estavam preocupados em pagar ou não, mas que eles estavam experimentando o próprio Senhor. Você fala, tá bom, traz aqui uma moeda. De quem é esse rosto aqui? De César. Então, simples. Dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Não são duas coisas que precisam estar opostas. São duas coisas que você deve viver. E é assim que as coisas são. Se você afirmar uma coisa, você não precisa negar a outra. Reconhecer a autoridade de César não quer dizer que você não reconhece a autoridade de Deus. Quando você reconhece a autoridade do Estado, não quer dizer que você deixa de servir ao Senhor. Ou quando você serve ao Senhor, não quer dizer que você não reconhece o Estado. Aquilo que os fariseus tentaram fazer aqui nesse momento é o que é ensinado, dito e regido na igreja hoje. Divide as coisas, não se mistura. Não fala de política, não. Deixa eu ver minha vida, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem que falar de Cristo. Olha aqui Cristo aqui, ó. Vocês estão vendo? Cristo está falando de quê aqui? É da vida política. É da vida pública. Quem diz que política e religião não se misturam? São os políticos. Porque eles não querem ser questionados. Não é a Bíblia, não. E na prática, quem rege essa ideia dentro da igreja são os políticos, que são ímpios, maus, corruptos, e que sempre buscam o benefício primário seu, não do povo. Assim como os fariseus, eles temiam o povo para não perder sua posição. Isso é assim em todo e qualquer lugar de pessoas que não temem ao Senhor. Os fariseus estavam mais preocupados com o dinheiro do que com a glória de Deus. E aí vem um exemplo que a gente sempre vai voltar nesse sermão. Olha a sua Bíblia. Em Marcos, capítulo 12, no versículo 41 ao versículo 44. Nessa mesma cena, Cristo estava então assentado diante do gasofilácio, e ele observava como o povo lançava ali o dinheiro. Versículo 41. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a um quadrante. E chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes.
porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Cristo estava ouvindo os fariseus, aqueles que eram perfeitos em sua moral externa, em que ninguém podia falar nada porque eles davam mais, porque eles faziam mais do que deveria, e quem tinha coragem de falar alguma coisa contra aqueles homens? Mas o Senhor olha e vê o que aquela viúva pobre fez. É difícil fazer isso. Como? Olha aqui um exemplo. Ela deu a Deus o que era de Deus, mesmo sendo humilde, mesmo vivendo em limitações. Ela deu a Deus o que era devido. Ela deu tudo quanto possuía. E tenha muito cuidado que esse versículo não quer dizer que você tem que dar tudo que você tem, tá certo? Mas é porque parte do dízimo que é recolhido era usado com a finalidade de cuidar de quem? Do pobre, do órfão e das viúvas. E essa pobre mulher vivia e ganhava e sustentava por meio da ajuda que vinha da igreja. Que esse cuidado dos pobres órfãos não é dever do Estado, e sim da igreja, sim das famílias. Não deveria ser o Estado que cuida dos nossos idosos. Deveriam ser os filhos. Quem deve cuidar dos desamparados são as famílias. Quem deve cuidar dos idosos da igreja, do órfão, da viúva, é a igreja, não o Estado. E o Senhor mostra como o exemplo dessa mulher é extremamente importante. E diante disso, meus irmãos, devemos nos questionar se aquilo que é devido a cada um nós temos dado, se temos vivido com generosidade ou se estamos mais preocupados com o que o mundo pensa, os bens materiais. E na prática, é o que nós nos preocupamos mesmo. O que é que o mundo vai pensar, o que os outros vão pensar com os nossos bens materiais. Você quer ver um exemplo? Nós vivemos em um contexto em que os nossos políticos eles são ímpios. Não há nenhum padrão aí fora que podemos dizer, é isso o que a Bíblia exige. Nós escolhemos o menos pior. E é difícil escolher o menos pior. Mas nós vemos a política pública defender coisas que são contrárias às Escrituras. Aborto, legalização das drogas, um apoio ao tráfico, um apoio a grupos criminosos, facções. Nós vemos os que zelam pela paz e pela ordem sendo encurralados. Ideologia de gênero sendo implantado nas crianças, nas escolas, desde pequenos. E você percebe que não há essa revolta toda na população, nem dentro dos crentes, nem no nosso meio. Vivemos, convivemos e suportamos tudo isso. É meio que normal. Agora, se começar a taxar o que eu tenho no meu bolso, aí as coisas mudam. Se começar a mexer no meu dinheiro, eu ter que pagar, eu vou me apertar, aí eu não aceito não. Isso mostra, meus irmãos, que por mais que possamos estar lutando por bandeiras políticas de esquerda, direita, princípios, na verdade, até entre nós crentes, há muita hipocrisia. Porque só postamos, repostamos quando dói no bolso, não quando a imagem do nosso Deus é atacada e ferida.
E quando você tem que dar a Deus o que é de Deus, eu quero que você não aplique isso ao dízimo somente. Eu quero que você aplique isso à honra, glória e louvor. Submissão. O seu coração, os seus desejos. É muito fácil nós olharmos para pessoas que defendem tudo aquilo que é errado e dizer: eles estão errados, eles vão para o inferno. É muito fácil fazermos isso. Mas se nós não oramos, não ensinamos, não vivemos, não defendemos aquilo que nós cremos, quem fará? Você espera que os ímpios façam isso? O seu representante é um ímpio? Não confieis em governantes, nem nos homens para salvar. Isso que um jovem de 28 anos fez não foi nada. Somente um vídeo que a gente vai pagar menos. As coisas não mudaram. A nossa nação não é uma nação que podemos dizer que é uma nação feliz porque o Senhor, o nosso Deus é o Senhor dela. Não é. Cadê as pessoas servindo ao Senhor? Onde estão as pessoas agora nessa cidade? A maioria delas fazem o quê? Vivem para quem? O tudo delas não é Cristo. E Cristo então, Ele mostra que tudo que é nosso, a nossa vida, deve ser dada a Ele. E perguntas capciosas, situações, nos fazem questionar. Não houve nenhuma vitória, nem da esquerda, nem da direita. A única coisa que teve foi que iremos pagar menos. Só isso. Começaremos a vencer quando mostrarmos que Cristo é Senhor na nossa vida. Que Ele é Senhor na política. Que Ele é o Senhor na igreja. Que Ele é o Senhor na minha casa. E onde quer que eu esteja, Ele é meu Senhor. Aí sim, quando pararmos de olharmos somente para os nossos benefícios e olharmos para a santidade de Deus, as coisas mudarão. E aí vem o segundo aspecto agora, que tentam pegar Cristo, no versículo 18 ao versículo 27 desse texto, onde nós vemos outro grupo agora, que também estão tentando pegar a Cristo por meio de palavras para matá-lo. Agora os saduceus, no versículo 18 ao versículo 27, eles começam então a perseguir a Cristo, fazendo uma pergunta capciosa sobre ressurreição. Eles falam: Senhor, olha, Moisés deixou uma coisa escrita. Aí eles vão começar a questionar aquilo que está escrito, aquilo que foi revelado, que Moisés disse. O Senhor deixou uma lei aí, a lei do levirato, para que se um homem morresse e deixasse uma viúva, ela fosse resgatada e ela não fosse abandonada. Aí eles: Senhor, olha, Moisés deixou isso, mas seu irmão tomou com a esposa e ele morre. Esse homem tem 7 irmãos. E aí um morre, outro morre, outro morre. Quando chega o 7, essa mulher também morre. Quando chegar no céu, ela vai ser esposa de quem? Quem que vai ser o marido dela? Eles fazem uma pergunta capciosa. Eles zombam da doutrina deixada por Moisés. De maneira ignorante, aplicam coisas absurdas, sem conhecer a lei, sem saber a lei. E é algo que é muito comum. Talvez, muitas vezes, quando vamos falar das escrituras da vida cristã, as pessoas elas começam a colocar situações hipotéticas. E se
E se? E se for assim? E se isso acontecer? Quer dizer que Deus ele não sabia essa possibilidade? Quer dizer que Deus ele foi pego de surpresa quando ele escreveu a lei? Eita, eu esqueci desse aspecto. Eu vou ter que refazer tudo. Deus era onisciente. Ele conhece todas as coisas, ele decretou todas as coisas. A falácia usada aqui pelos saduceus, eles pegam a verdade e eles começam a colocar uma situação hipotética, colocando ao absurdo. Isso é uma técnica de argumentação, de absurdo para o quê? Descredibilizar, para levar ao ridículo. Alguém pega uma situação e aplica de uma forma exagerada, absurda, para tentar descredibilizar um argumento que é sólido. Para que então não se acredite naquilo que foi dito. Se a mulher teve 7 maridos, porque cada um morreu, de quem ela será a esposa? Cristo fala, olha, sabe qual é o grande problema de vocês? Sabe qual é o grande problema presente aqui? É porque vocês não conhecem as Escrituras. Veja o versículo 24. Ele responde então e diz, olha, sabe qual é o problema? É que vocês estão pensando tanto, levantando tantas hipóteses, e se, isso seria respondido se vocês tivessem ido lá nas Escrituras e tivessem conferido. Em vez de ficar pensando, em vez de ficar achando, levantando suposições ridículas, poderiam ir nas Escrituras e entender. O problema, sabe qual é? Versículo 24. Não provei o vosso erro de não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Você vê que ele traz todo um contexto para que Cristo responda a partir desse contexto. O que é que Cristo precisa fazer antes? Olha, peraí. Eu não posso responder essa pergunta, não. Porque se eu responder de um jeito ou de outro, eu estou errado. Eu vou ter que explicar a pergunta, eu vou ter que ensinar a pergunta ainda. Por isso que muitas vezes, algumas perguntas que são feitas, elas precisam ser definidas, os pontos. Elas precisam ser explicadas. E muitas vezes nós queremos que a pergunta seja, não, pastor, sim ou não? Perguntamos uma coisa à pessoa, sim ou não somente, mas calma. Tem situações que elas precisam entender que a pergunta está formulada errada. Se a pergunta é formulada errada, todas as respostas serão erradas. É como se você fosse um marido fiel, uma esposa fiel, e o seu cônjuge chegasse e dissesse para você, você vai me trair de novo? Você, peraí. Se você responder sim, você está errado. Se você responder não, você está errado. Por quê? A pergunta pressupõe que você já traiu. Se deixar um dinheiro em cima da mesa, olha, você vai roubar aquele dinheiro novamente? Você vai roubar novamente? Peraí, eu nunca roubei. Eu não posso responder, porque se eu responder sim ou não, eu estarei errado. Perguntas capciosas, maldosas, elas devem ser primeiro explicadas e definidas, para que depois possam ser respondidas. Vocês olham, o problema de vocês, sabe o que é? É que o que vocês estão falando, vocês não sabem. Lá na ressurreição, nem se darão em casamentos. Quem está no céu não está morto, não está vivo. Os seus pressupostos estão todos errados. Ele fala, olha, não tem o livro de Moisés, que vocês disseram que Moisés deixou uma lei. Esse mesmo texto fala, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é um Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais em grande erro. E por conta dessa ideia extremamente perigosa dos saduceus, estava tendo um problema no meio do povo de Israel.
que estava tendo um número enorme de viúvas sem serem amparadas, sem serem cuidadas. E de novo a gente volta para o caso da viúva pobre. Ela estava ali, no templo, servindo ao Senhor, como uma viúva. Onde os saduceus estavam preocupados com bobagens, com opiniões ridículas, e tendo pensamentos que não tinham nada a ver com a lei do Senhor, usando a lei do Senhor. E esse problema estava sendo causado no meio do Israel, por quê? Quem não queria seguir, pegava essa ideia, não, mas tinha os saduceus que pensam assim: olha, isso não é tão definido. Tem um grupo grande aqui no meio de Israel que não crê isso. A gente precisa definir isso. Sem conhecer as Escrituras, sem se debruçar, causando dificuldades sérias no meio do povo de Deus. Muitas mulheres desamparadas, sem ter o cuidado devido, por conta de falta de conhecimento e submissão à palavra do Senhor. Logo depois, tem esse terceiro grupo, os escribas, do versículo 28 em diante. Os escribas, eles já viram que não estava dando muito certa a estratégia. Os fariseus foram lá tentar contra Cristo, não deu bom para eles. Os saduceus da mesma forma. Alguns escribas, eles chegam perante Cristo e falam: olha, eu vou manter minha posição, porque se eu for dizer algo de maneira direta, eu vou me complicar aqui. Então eu vou tentar manter a minha posição sem descredibilizar a ele. O versículo número 28, no final, fala que eles perguntam a Cristo uma pergunta capciosa, dizendo: qual é o principal de todos os mandamentos? Cristo responde: olha, o Senhor, nosso Deus, Ele é o único Senhor. Ame de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. O segundo, ame o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Eles olham para Cristo e eles respondem: muito bem, mestre. Muito bem. Você respondeu bem. Gostei da sua resposta. Como você disse. Aí ele traz uma ênfase aqui para descredibilizar a divindade de Cristo. Ele fala: como você disse, Ele é o único e não há outro senão Ele, e que amar a Deus de todo o coração e todo o entendimento, de toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Ele respondeu de maneira sábia. Cristo viu isso e Cristo declara: olha, vocês não estão longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Mas Cristo, que sonda os corações e entende as minúcias, ele percebe que aquela intenção do escriba não foi trazer em evidência essa verdade, mas sim descredibilizar a divindade de Cristo. No versículo 35 ao 41, Cristo então ele começa a ensinar no templo. E ele começa agora a confrontar os ensinos dos escribas. Ele falou: olha, eu vou deixar claro que eu sou o Filho de Deus. Por meio de uma expressão correta, usada de maneira errada, no momento errado, com intenção errada, trouxe a entender algo que não era verdade. Cristo ele percebeu isso e ele começou a contra-atacar por meio de argumentos. Ele fala: olha, o que os escribas dizem que o Cristo é filho de Davi? Que o próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama de Senhor
Como, pois, é ele seu filho? E a grande multidão ouvia por prazer. Cristo começa, então, a colocar em xeque o ensinamento dos escribas, e o que ele estava querendo supor era contrário ao que eles tinham ensinado antes, o que eles falavam. Peraí, como o Senhor fala o seu Senhor? Como vai ter o filho? Quem é esse filho? E Cristo começa, por meio disso, mostrar e ensinar nesse ensinamento, e as multidões estavam escutando ele mostrando que ele era o Filho de Deus. E é o que nós vimos durante toda a exposição desse texto de Marcos, do capítulo 1 ao capítulo 8, de maneira mais intensa, que Cristo estava mostrando que era o Filho de Deus, o Filho amado, em que ele se compraz, em que ele se alegrava. E então, no versículo 38 ao versículo 40, Cristo, ele não alivia. Ele fala, olha, não tem os escribas. Quando eles ensinam, sabe o que eles dizem? Eles gostam de evidência, eles gostam de pompa, eles gostam de ser anunciados. Ele fala, olha, guardai-vos dos escribas, tenham cuidado. Porque eles gostam de andar com vestes talares. Eles gostam então de demonstrar pompa. Eles gostam de dar saudações nas praças. Em todo lugar que chega tem que ser anunciado, tem que ser mostrado, tem que estar em evidência, tem que estar à frente. Não é assim. Das primeiras cadeiras das sinagogas, dos primeiros lugares dos banquetes. Tenham cuidado. Tenham cuidado. E veja como é diferente do que ele vem ensinando, do final do capítulo 8 para cá. Quem quiser me servir, tome a sua cruz e siga-me. O maior que serve, o último será o primeiro. O que os escribas faziam era o contrário. E veja, meus irmãos, como é o que nós devemos tratar isso em nós, até mesmo no nosso meio. Quando temos pessoas ou em programações, nós não precisamos de toda a formalidade de dizer todos os cargos que essa pessoa ocupa na igreja. É presidente disso, é secretário disso, é presidente disso, auxilia isso, fez isso, fez isso, fez isso. Para quê? É o nosso irmão em Cristo que está conosco. Que Deus abençoe, meu irmão. Não precisa vir aqui à frente e ter um momento de honra. O Senhor Jesus Cristo, Ele não quer isso. Não deve ter lugares de assento específicos para pessoas específicas. Não é para ter. Todos como um só povo. Sem exceção, sem preferência. Nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. O versículo 40 fala que eles devoravam as casas das viúvas. Eles entravam nas casas das viúvas, que eram para serem cuidadas, e não estavam tendo aquele problema. E como tinha muitas viúvas, eles entravam lá com um ar piedoso de falar das Escrituras, e devoravam as casas das viúvas, comiam tudo que tinha lá. Pegavam tudo que tinha. E para justificar, eu vim aqui para orar por vocês. Faziam orações longas e demoradas. Veja o que o Senhor Jesus Cristo diz para ele no final do versículo. Estes sofrerão juízo muito mais severo. E de novo, vem a viúva no meio do povo de Israel. E Cristo está ali no templo ensinando e mostrando e vendo, olha, os fariseus, ninguém tem coragem de falar nada deles. Mas adoração sem nenhum zelo. Os saduceus, adoração sem nenhum zelo. Os escribas, cuidado.
Tenham cuidado de pessoas assim. Ele olha uma viúva pobre que deposita somente 2 pequenas moedas. Pessoas que depositavam uma quantidade maior, mas só dava porque sobrava, e não diante daquilo que Deus tinha dado a eles. Mas aquela mulher, sendo fiel, dando o pouco que tinha, tudo que ela tinha, porque ela sabia que era Deus que sustentava, e que o sustento dela vinha dali. Cristo olhou para aquela viúva pobre, que deu 2 moedinhas, que fez a zoada, tac, tac, e disse, ela deu mais do que todos os outros, mais do que os fariseus, mais do que os escribas, mais do que os saduceus, porque o Senhor não está preocupado com quantidade, Ele está preocupado com fidelidade, com submissão. Os fariseus chegavam lá e depositavam refúgio para eles. Os saduceus chegavam e depositavam, os escribas depositavam refúgio para eles, rejeitados por Cristo. Uma viúva que era rejeitada pelos fariseus, pelos escribas, pelos saduceus, que eram mestres da lei, que eram conhecedores da lei, sendo rejeitados por Cristo. Cristo, quando ele sai do templo e vê essa situação, ele já estava irado, ele estava consumido com tudo aquilo que ele estava vendo. O texto anterior, de Marcos 11, mostra o que Cristo ele faz lá no templo, ele purifica o templo, tira os mercadores, tudo aquilo que estava lá, a igreja vivendo como comércio, o povo vendendo tudo na igreja. Chega então no capítulo Marcos 13, diante de todo aquele cenário, você vê que os próprios discípulos de Cristo, um dos 12, aqueles que estavam perto do Senhor, eles estavam no mesmo ambiente, mas eles não tinham a sensibilidade que Cristo tinha ao ver isso. Um deles chega para o Senhor no capítulo 13, no versículo 1, fala, mestre, que pedras, que pedras. Aquela aparência externa, aquela grande construção, sem perceber, mesmo discordando dos escribas, fariseus e dos saduceus, na prática, eles estavam fazendo a mesma coisa. Era isso que permeava o coração dos discípulos. Vocês lembram que Cristo vinha ensinar eles sobre o discipulado? O que era o que eles diziam? Quem vai ser o primeiro? Quem vai ter o lugar de honra? Senhor, não faz isso, repreendendo a Cristo. O que os escribas, fariseus e saduceus fizeram, os discípulos de Cristo também estavam fazendo com o próprio Cristo. E nós devemos ter cuidado para não sermos assim. Meu irmão, não tenha medo de perder sua posição ou benefícios pessoais. Se busque somente agradar ao Senhor. E Ele que vai te sustentar, te manter, te trazer, te levar, te fazer dormir, te fazer levantar. É o Senhor que faz isso. Vou ver capítulo 13, versículo 1 e 2, para nós encerrarmos. A palavra do Senhor, ela nos mostra que quando Jesus ele sai do templo, os discípulos eles falam, mestre, que pedras, que construções. E muitas vezes quando nós olhamos para uma construção grandiosa, para algo belo, diante de um cenário, um pôr do sol, em um momento em que às vezes achamos que foi bom, dizemos, que belo, que coisa bela. E eles olham para o templo e falam, que pedras, que construções, ele admirando aquilo ali, parando e vendo, olha mestre, que coisa bela. Cristo, ele olha para o mesmo local e diz, veis essas grandes construções aí? Vocês estão vendo? Não vai ficar pedra sobre pedra,
que não seja derrubada. Vai cair tudo. Eu vou destruir tudo isso. Não adianta ter templo sem o Deus verdadeiro. Não adianta ter um templo, o povo se reunir, se não é Deus que está sendo adorado, se eles não reconhecem a divindade do Filho de Deus. Para que isso? Não adianta. O Senhor estava então mostrando o que aconteceria com o povo de Israel. A ira que ele iria então aplicar. Nas próximas semanas, você vai ver no capítulo 13 como o povo de Israel, por não reconhecer a divindade de Cristo, por seguir os fariseus, escribas e saduceus, deixaram de ser considerados como povo de Deus, como filhos de Deus, para se tornarem inimigos do Senhor. Olhe um pouco da história do povo de Israel. Vocês conseguem ver o quanto aquele povo sofre, o quanto aquele povo é odiado por pessoas que nunca nem foram lá. Pessoas que desejam matar somente por eles serem de Israel. O que Hitler fez, o que vem acontecendo há anos e anos com grupos terroristas tentando destruir aquele povo. E Deus continua preservando aquele povo vivo, aquela nação de pé, e irá prevalecer até a volta de Cristo. É um dos sinais apresentados pelo Senhor, para que nós possamos olhar e vermos o resultado daqueles que não submetem e não reconhecem a divindade de Cristo. O povo não tem paz. Algumas pessoas se assustaram com a demonstração que teve aqui na cidade de um possível assalto a banco. O povo de Israel acorda e dorme ao som de mísseis, sendo perseguidos, destruídos. Lá vem um pastor com política de novo. Não é política, não. É o poder de Deus sendo demonstrado na história daqueles que não submetem a sua palavra. E Cristo, ele destruiu o templo, e ele falou que iria reconstruir esse templo em 3 dias. E foi isso que ele fez. Aquele templo físico foi destruído. Nunca mais em Israel, em Jerusalém, vai ser construído um templo em que Cristo, em que Deus ele vai habitar. Eles podem construir um templo mais suntuoso do que o de Salomão, mas Deus não habitará. Agora, esse novo templo é diferente. Ele não é construído com pedras e argamassa. Abra, por favor, sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. 1 Pedro, capítulo 2. No versículo 4, versículo 5 diz assim. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 5 diz assim: chegando-vos para ele, a pedra que vive,
rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. A obra que Cristo ele veio fazer foi construir um templo de pedras vivas. Aqueles corações endurecidos que foram transformados em corações de carne, nós mesmos, ao redor da pedra angular e principal, que é Cristo. O novo templo somos nós, que fomos salvos pelo Senhor para vivermos de maneira coerente com o Evangelho. Não como os fariseus, não como os escribas, não como os saduceus, mas como aquela viúva que, mesmo sofrendo toda a injustiça, continuou firme em Deus. Cristo olhou por todas aquelas pessoas no templo, e ele olhou para aquela viúva e disse: que pedra, que construção. É isso que o Senhor deve olhar para a tua vida. É assim que Cristo ele deve olhar para a tua vida, como uma pedra viva, que foi resgatada como o templo e a habitação do Espírito Santo, para que você ofereça sacrifícios espirituais ao Senhor, aceitáveis a Deus por intermédio de Cristo. Você foi edificado casa espiritual. E Cristo olhar para nós como igreja de Deus, como igreja presbiteriana de Pirá, não é olhar ali para fora e ver todo o cenário externo belo, de iluminação, de pintura, mas ele deve olhar esse povo unido, compacto, todos ao redor de Cristo, como pedra angular, e ele olhar para esse povo e dizer: que pedra, que construções, que belo, que lindo é ver o meu povo servindo e vivendo. Nós não podemos confiar naquilo que é externo como símbolo da presença de Deus. Isso aqui pode cair, isso aqui pode quebrar, isso aqui pode pegar fogo, pode não prestar mais para nada. Quer dizer que Deus não está conosco por causa disso? Não. Podemos nos reunir aqui ou embaixo. É quixabeira, né? Que é uma planta daquela região. Quixabeira, é? Ou reunimos debaixo de um pé de quixabeira. A igreja estará presente, junta e unida, como o povo de Deus, de um relacionamento vivo com Ele. Por isso, meus irmãos, nós devemos entender que todo o seu zelo, todo o seu cuidado, toda reforma e construção que deve ser almejado, visto no nosso meio, é reforma pessoal, individual, com pedras firmes e seguras, bem colocadas, tendo Cristo como base. Devemos ser pedras vivas,
edificando a nossa vida em obediência ao Senhor. Esse texto nos mostra que, diante de tantos dilemas, tantos problemas, tantas situações, seja de caráter de pensamento, de desejo ou de prática, que existe no meio do povo de Deus, como os fariseus avarentos, os saduceus ignorantes, os escribas gananciosos. O que cabe a nós diante disso? Você como pedra viva, o que você deve fazer diante disso? É atacar, é responder, é revidar, mas não com avareza, não com ignorância e não com ganância, com sabedoria, com santidade, expondo o pecado e ensinando as verdades eternas. E Deus, Ele irá então fazer com que as coisas caminhem bem. Assim como a viúva pobre deu tudo que tinha, ela deu a melhor resposta que ela poderia dar. Ela poderia naquele momento dizer: Senhor, realmente, os fariseus, eles estão pensando isso, mas eles se esquecem das viúvas. Eles dão esse dízimo todo aí, mas quando a gente chegar lá na terra deles, a gente não consegue pegar nenhuma espiga que está sobrando. A gente não tem nem o que comer e eles deveriam deixar, eles não fazem. Olha os saduceus aí, Senhor, ignorante. Eu estou aqui abandonada por conta desse pensamento deles. Olha aí os escribas, eles entram lá nas casas e fazem isso. A viúva respondeu com sabedoria, santidade, fazendo a vontade de Deus, sem abrir a boca. Muitas vezes o que nós precisamos fazer é isso. Responder somente fazendo o que é certo, fazendo o que o Senhor espera, entregando nossas vidas e as nossas demandas a Deus, reconhecendo a sabedoria de Cristo, rejeitando toda hipocrisia e fingimento, e nos tornar pedras vivas no templo, glorificando a Deus em todas as coisas, seja no que for, no trabalho, na igreja, na política. O Senhor te chama para tudo. Se você não vive em tudo para Deus, não espere que Ele te responda em tudo. Submeta ao Senhor, que Ele irá te mostrar a sabedoria que vem do alto. Amém? Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações.